Olá, queridos amigos e amigas, que a paz de Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia, permaneça em nossos corações hoje e por todo sempre. É uma alegria renovada estarmos aqui reunidos para as nossas reflexões em torno da mensagem espírita que revive para a atualidade do mundo a mensagem de Jesus. Nesta oportunidade, vamos refletir sobre o tema a influência dos espíritos em nossas vidas. Allan Kardec, que é pseudônimo do emérito professor francês Hippolyte Léon Denis Arrivaio, discípulo ímpar de Henrique Pestalozzi, teve a oportunidade de definir o espiritismo como sendo uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Ao afirmar que o espiritismo é uma ciência, não pretendeu o codificador situá-la no campo da ciência materialista, academicista, da ciência laboratorial, pois o espiritismo não lida com os espíritos da mesma forma que os químicos lidam com as substâncias dos elementos, que os físicos lidam com a eletricidade e o magnetismo. Os espíritos são seres inteligentes, dotados de vontade própria, não estando suscetíveis, portanto, aos experimentos laboratoriais como a matéria inerte. A doutrina dos espíritos é uma ciência de observação, onde analisam-se os fatos, coordenam-os e dele se retira as conclusões de natureza ética, filosófica e moral. Vale lembrar que Allan Kardec, quando da sistematização, da codificação do espiritismo no século XIX, então berço cultural do mundo, na França, utiliza o mais rigoroso método científico, o considerado método, denominado método experimental, que, diga-se de passagem, é o único método científico da época para que um corpo de conhecimento, um conjunto de conhecimento, um sistema pudesse ser considerado ciência, precisaria, naquela época de positivismo, passar pelo crivo do método experimental. E lá, na obra A Gênese, no capítulo 1, item 14, Kardec vai nos falar do método que ele elabora, que ele sistematiza a doutrina dos espíritos. E ele vai nos falar do método experimental. E então, nós temos a doutrina espírita que prova, através de um método científico, através de um trabalho sério, a existência dos espíritos. Nós vamos lembrar que Allan Kardec era um cético, um homem de ciência, e que através desse trabalho de pesquisa, de análise das informações que foram trazidas, constatou que as almas dos homens que haviam habitado a Terra, estas permanecem vivas, sobrevivem ao fenômeno biológico da morte, constatando, portanto, a imortalidade da alma, que é um dos pilares, um dos princípios fundamentais que norteiam o conhecimento espírita, afirmando-nos que nós fomos criados simples e ignorantes e que através dos nossos próprios esforços e das múltiplas etapas evolutivas destinadas ao progresso dos espíritos, nós vamos realizando o objetivo de nossas existências, que é alcançarmos a perfeição. De Deus somos provenientes e para Deus retornamos de forma consciente, através dos nossos próprios esforços, através dos nossos erros e acertos, disponibilizando para nós leis sábias, harmônicas, amorosas. Nós vamos nos regulando para, conforme a afirmativa de Jesus, sermos unificados com o Pai. Quando Jesus nos diz, eu e o Pai somos um. O Espiritismo, portanto, afirma para nós que nós somos espíritos tendo uma experiência momentânea como homens e não o contrário, como muitas vezes nós nos percebemos. Muitas vezes vivenciamos, mergulhamos neste mundo físico e nos prendemos aos conceitos limitantes do mundo e nos vemos como homens que lá de vez em quando têm experiências espirituais. O Espiritismo inverte essa ordem, falando-nos que somos espíritos tendo experiências, uma experiência momentânea como homem,
E isso muda completamente a nossa concepção, pois aprendemos com a doutrina dos Espíritos que aquilo que temos, nós poderemos não ter em algum momento. Que nós temos corpos, por exemplo. Estamos com corpos nesse momento, nós, os espíritos encarnados, e em algum momento nós vamos ser convidados a deixar esses corpos aqui neste mundo de matéria para retornarmos à essência, que é o mundo espiritual, que é este mundo paralelo a este que nos acotovela e que a mediunidade vem nos revelar. Constatando este mundo espiritual, Allan Kardec faz uma pergunta muito significativa que norteia as nossas reflexões para a análise desse tema, da influência dos espíritos em nossas vidas. Allan Kardec pergunta justamente aos espíritos: influenciam os espíritos em nossas vidas? E os espíritos nos respondem: sim, muito mais do que supondes. De ordinário, são eles que vos governam. Então, os espíritos nos chamam a atenção de que esta influência dos espíritos em nossas vidas é uma influência constante, de tal sorte que, de ordinário, ou seja, a maioria das vezes, corriqueiramente, são eles que nos governam. Então, nós vamos perceber assim que a doutrina espírita rompe com uma tradição do além. Nós tínhamos, nas outras tradições religiosas, a ideia do além. Então, o mundo espiritual é o mundo além. E este além nós imaginávamos como um mundo distante de nós. E, como nos diz Santo Agostinho, o Livro dos Espíritos, o mundo espiritual nos acotovela. É a nuvem de testemunhas de que nos fala o apóstolo Paulo em uma de suas epístolas. Então, nós estamos cercados por esses espíritos e que nos influenciam, conforme a afirmativa dos espíritos, muito mais do que nós supomos. Então, nós vamos perceber com a doutrina dos espíritos que pouco importa para nós ficarmos fixados se estamos cercados por espíritos bons, espíritos ruins, porque esta conexão, esta influência dependerá do nosso padrão vibratório, dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos e sentimentos. Somos nós que atraímos esses espíritos. Então, a doutrina espírita não nos traz, nem nos apresenta nenhum método para que nós expulsemos, para que nós nos vejamos livres da influência desses espíritos maus. Porque é preciso frisar que esta influência é tanto para o bem quanto para o mal. E esta vinculação ao bem ou ao mal estará intimamente ligada aos nossos padrões de pensamentos, sentimentos e ações. Então somos nós que atraímos as nossas companhias espirituais. E trazendo o Evangelho de Jesus como um roteiro de segurança para a edificação do reino de Deus em nós, da felicidade que nós tanto almejamos, a doutrina dos Espíritos reafirma a necessidade de nos conhecermos, de olharmos para nós, de ouvirmos a voz da nossa própria consciência, para que, em nos conhecendo, possamos trabalhar aquelas questões que precisam ser trabalhadas, os vícios, os hábitos menos nobres, transformando em atitudes renovadas no bem, fortalecendo aqueles aspectos, aqueles sentimentos que já trazemos de positivo em nós, ou seja, fazendo com que nós, nos vinculando ao bem, a esses hábitos saudáveis, nós possamos atrair a simpatia dos bons espíritos. Que nós possamos, através dos nossos hábitos, naturalmente, nos sintonizarmos com os espíritos do Senhor, que são os espíritos vinculados ao bem. Nos informa José Raul Teixeira, em uma de suas brilhantes palestras, que os espíritos do Senhor não cessam de trabalhar em um só instante sequer. Assim como Jesus diz em seu Evangelho, eu e o Pai trabalhamos até hoje. Nós aprendemos que a dinâmica do universo é o trabalho. A vida pulsa em todos os locais. E não existe aquele descanso eterno destinado aos espíritos. Pelo contrário, os espíritos sentem um prazer em trabalhar, em serem úteis, os espíritos benevolentes, já sensibilizados pelo bem. Então os espíritos do Senhor não cessam de nos amparar, não cessam de nos influenciar ao bem. Então, percebendo esta influência dos bons espíritos, dos nossos anjos guardiães, como nos fala os espíritos nas obras da codificação, todos nós temos
espíritos de alta envergadura moral, né? Espíritos que estão nos altiplanos da vida, que têm como missão nos influenciar ao bem. Então nós percebemos que esses espíritos investem constantemente em nós. A questão é que nem sempre nós estamos em condições de captar essas influências, porque muitas vezes estamos conectados, ou seja, a nossa sintonia está vinculada a regiões inferiores, a regiões, né, daqueles prazeres mais subalternos, daquelas paixões menos nobres, né, da nossa intemperança, das nossas contrariedades, que fazem parte do nosso cotidiano. É por isso que Jesus nos recomenda a oração e a vigília, para que nós possamos estar atentos assim e nos conectarmos com o alto. Existe uma passagem evangélica muito significativa que ilustra esses altos e baixos das nossas influências, das influências, melhor dizendo, que nós recebemos no mundo espiritual, que é aquela passagem quando Jesus questiona aos discípulos: quem dizem o povo que eu sou? O que dizem em relação ao Filho do Homem? Quem dizem o povo que eu sou? E alguns dos discípulos disseram: Senhor, uns dizem que sois João Batista, outros dizem que sois Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus então disse: tudo bem, eles dizem isso, mas e vós? Quem dizeis que eu sou? E nos diz o evangelista que Simão Pedro, inspirado, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus então diz a Simão: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram nem a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está no céu. E eu fico imaginando quando estou estudando, estou lendo essa passagem evangélica, que neste momento Simão Pedro deve ter sido tomado de uma grande euforia, de uma grande felicidade, porque Jesus lhe revelara que ele houvera captado as influenciações diretamente de Deus, nosso Pai. Jesus então prossegue o relato, a conversa com os discípulos e passa a falar dos martírios pelos quais passaria, das agressões, da humilhação, da prisão. E Simão Pedro, dando vazão à sua personalidade impulsiva, diz: Senhor, jamais, nós não permitiremos. E Jesus de pronto lhe diz: cala-te, Simão, porque pela tua boca fala Satanás. Satanás, que nesse contexto não tinha a mesma conotação que nos dias atuais, que os teólogos, principalmente após a patrística, as tradições da patrística da Igreja Católica, trouxe aquela figura mitológica horrenda, com aquelas deformidades, né? A figura do demônio, mas Satanás, no sentido evangélico, e é a época de Jesus, compreendia-se como opositor, né? Tudo aquilo que se opunha ao bem. Então, quando Jesus está falando, cala-te, Simão, porque pela tua boca fala Satanás, Jesus está dizendo, olha, o que você está falando se opõe ao bem, se opõe aos propósitos de Deus. E eu fico imaginando que o nó que não deu na cabeça de Simão Pedro, porque ele diz, ora, há pouco instante ele disse que era Deus que falava pela minha boca e agora é Satanás. Jesus ali deixa um grande ensinamento para nós, para que nós possamos estar atentos aos nossos pensamentos, às influenciações do mundo espiritual. Porque nesses altos e baixos da vida, no mesmo instante em que podemos estar captando as influenciações superiores da vida, por um descuido, poderemos estar captando as influenciações das regiões inferiores da vida. Então, eis o desafio que nos é apresentado pela doutrina dos Espíritos. Sabendo deste mundo espiritual que nos acotovela, que não nos damos conta muitas vezes, desta nuvem de testemunhas que nos cerca, sermos convidados à mudança de hábitos, à vinculação ao bem, para que possamos estar naturalmente conectados com as regiões superiores da vida. Nós assim agradecemos a paciência de todos que estiveram conosco até aqui. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade.